Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula e o assunto dessa aula é ângulo central na circunferência. Eu vou dar para vocês aqui agora dois nomes importantes para vocês não esquecerem. Toda circunferência ela tem um ponto no centro dela, esse ponto a gente chama de ponto central, nesse caso é o ponto O. Se eu pego um ângulo que está exatamente no centro, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é chamado de ângulo central, isso daqui. Agora, para quem esse ângulo está olhando, que no caso é isso daqui, ó, vamos colocar aqui uma cor mais forte para você enxergar, ó, ele olha para tudo isso daqui. Para quem ele está olhando, que é essa parte toda que pertence à circunferência, isso daqui é chamado de arco. Vamos marcar o nome aqui, ó, arco, certo? Aí. Muito bem. Agora, a segunda coisa importante que você não pode esquecer é que o ângulo central, ele sempre tem a mesma medida do arco. O ângulo central tem a mesma medida do arco. Se o ângulo central for 10 graus, o arco que ele olha vale 10. Se o arco for 50 graus, o ângulo central vale 50. Eles são iguais. Só que para você poder descobrir o arco, você sempre precisa olhar no sentido anti-horário. Fala assim, professor, agora eu não entendi nada. Pessoal, sentido anti-horário é o sentido contrário do ponteiro que um relógio faz. O nosso relógio ele costuma fazer esse sentido aqui, ó, o ponteiro. O sentido contrário do ponteiro, que é para trás, é chamado de sentido anti-horário. Então, é isso daqui que eu preciso olhar para resolver. Então, vamos lá, ó. Se eu pego do ponto A e vou para o ponto B, eu ando isso aqui no sentido contrário do meu ponteiro dos minutos e das horas. Então, isso é sentido anti-horário. Então, esse arco aqui vale exatamente 105 graus. Então, quanto vale o arco AB? O arco AB vale 105 graus, certo? Agora, quanto que vale, vamos colocar aqui de outra cor, o arco BA? Eu tenho que pegar do ponto B, caminhar até o ponto A, mas sempre no sentido anti-horário. Se eu pego do B e caminho para o A nesse sentido, isso é sentido horário. Eu não posso, tem que ser sentido anti-horário. Então, ó, do B para o A, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Certo? Então, como que eu vou calcular isso daqui? Galera, ó, a circunferência toda essa circunferência aqui, ela tem 360 graus. 360. E esse pedacinho que eu estou colocando aqui para vocês, ó, esse pedacinho, ele tem exatamente 105 graus. Então, se eu coloco 360 menos 105, eu descubro quem? Eu descubro esse pedaço aqui, ó. Tudo isso, ó, que é o que eu quero realmente calcular. Então, 360 menos 105 dá 5. Aqui vai ficar 6 menos 0 é 6, peguei um emprestado 5. 3 menos 1 é 2. Então, o arco BA, eu coloco ele e represento como 255 graus, que é isso daqui. Pessoal, se você entendeu bem que ângulo central é idêntico ao arco e que eu sempre olho os pontos no sentido anti-horário, deixa um like nesse vídeo para a gente ajudar na divulgação. Com Deus, rapaziada!